Gente, nesta semana, do Dia da Mulher, o Cadeia Neles apresenta uma série de reportagens sobre os casos mais impactantes de feminicídio no estado, que infelizmente lidera esse tipo de crime no país. Na primeira reportagem, a gente vai relembrar a história de Raquel Catani, uma jovem empreendedora de Nova Mutum. Linda, né? Olha essa imagem. Mãe de 2 filhos, ela tentou recomeçar a vida após a separação, mas o ex-marido tinha outros planos. Com a ajuda do próprio irmão, Romero arquitetou um crime brutal. Se mexe com a sua vida, se mexe com você, mexe com Cadeia. É o gabinete de um deputado estadual. Mas hoje eu tô aqui não é pela atividade parlamentar, não. Mas para conversar com o pai Gilberto Catani. É a coisa mais difícil do mundo. Ela é um pedaço de nós que se desprendeu, que não tem mais, né, aquele calor humano. E o pior de tudo é que ela deixou um menino e uma menina que toda vez que você olha para eles, você vê ela, né, como se ela ali estivesse, e ao mesmo tempo esse menino e essa menina sentem permanentemente a falta dela, né? Então é realmente uma ferida muito grande. Fotos da filha dele estão por todos os lados. Mulher tirada do convívio da família de forma brutal. Pais sem a filha, crianças sem a mãe. Nós não escondemos nada dos nossos netos de como aconteceu, né? Mas eles perguntam. Mas perguntam. E criança é muito criativo, né? A mente deles é muito criativa. Outro dia o nosso netinho falou assim: papai, nono, eles me chamam de nono, né? Nono é vovô em italiano. E ele desde cedo me costuma chamar de nono. Ele falou: nono, se Deus é um super-herói, por que ele deixou o papai fazer isso com a mamãe, né? Como que você responde a uma pergunta dessa? Você tem que entrar num contexto de explicar para ele quem é Deus, né? Que nós cremos piamente, e por que essas coisas acontecem dentro da humanidade, como é duro o coração de um homem, né, que faz isso, e esse homem, quando você vai falar para ele, você tem que falar com certo carinho, porque esse homem é o pai dele, né? Então, assim, realmente é muito difícil, muito complicado. Manhã de 19 de julho passado. Aos 26 anos, Raquel Catani é encontrada morta com ferimentos de faca nesta casa, área rural de Nova Mutum. Acompanhamos a perícia até o final e ao final nos deslocamos aqui para a unidade, juntamente com o ex-marido dela, né? E para prestar algumas informações que são necessárias aí no decorrer da investigação. Ela retorna à residência e é surpreendida pelo assassino, que ainda revira todos os cômodos para simular um latrocínio. Em relação à cena do crime, notou-se uma certa violência que ocorreu naquele lugar, bem como vários objetos dispostos em lugares assim não convencionais, não normais. Então, em outras palavras, estava bem bagunçado o quarto da vítima. Mesmo ferida com vários golpes, Raquel ainda luta muito contra o criminoso. A priori, o que podemos levantar com a equipe da Politec, de forma ainda incipiente, é que houve uma luta corporal da vítima. Ela apresentava lesões de defesa no antebraço, então isso nos sugere que, de fato, ela entrou em luta corporal com aquele agressor. Naquela noite, as crianças estavam com o pai, Romero Xavier. Tudo parte do plano criminoso. Horas antes do crime, Romero almoça com o ex-sogro dele. Mais tarde, reúne os amigos e faz até churrasco. Comportamento completamente diferente do habitual. À noite, ele ainda passa em 3 boates do município de Itapurá. Tudo não passa de álibis para tentar ocultar a participação dele como mandante. Enquanto isso, o irmão invadia a residência, preparava emboscada. Ao chegar em casa, Raquel é surpreendida pelo ex-cunhado Rodrigo, com mais de 30 golpes de faca. Catani desconfia do ex-genro, mas é orientado a manter silêncio. Na primeira entrevista sobre o caso, o pai de Raquel precisou ser ainda mais forte para não revelar nenhuma evidência das investigações até a polícia reunir provas.
Primeiro, nós tínhamos uma grande desconfiança, porque a Raquel era uma pessoa amável, doce, ninguém tinha como provar que tinha sido ele, e nós não tínhamos nenhum outro motivo que alguém pudesse querer a morte da Raquel. Então tinha lá duas hipóteses: ou foi alguém que veio roubar a Raquel e a Raquel conheceu essa pessoa e essa pessoa matou ela para não ser reconhecido, né? E que foi o que eles tramaram para que fosse, ou então que fosse ele mesmo que tivesse encomendado o crime, porque na cena do crime nós já sabíamos que ele não estava, né? Quando você falou comigo aquele dia e eu desabafei, né, eu lembro bem que eu falei para você que eu tinha que segurá-lo por perto. Na verdade, eu tinha que segurá-lo porque a gente desconfiava, mas não tinha uma certeza, porque se tivesse certeza, com certeza seria um desfecho diferente. Passados 5 dias, a polícia prende primeiro o autor do crime, Rodrigo Xavier, em Lucas do Rio Verde. No esconderijo, investigadores encontram pertences de Raquel. Em continuidade, identificamos outros frascos de perfumes, também o cinto dela e coisas que pertenciam à vítima. Diante disso, foi dada a voz de prisão. Objetos e uma moto jogada num rio, levados à fazenda para simular latrocínio, que é o roubo seguido ou precedido de morte. A armação cai por terra na mesma noite. Nós sabemos que o crime de homicídio ele tem uma motivação necessária. Nós levantamos todas as possíveis motivações, quem poderia ter algum motivo para tirar a vida de Raquel, que era uma menina doce, tranquila, fazia lá os queijos dela, não tinha inimigo, não tinha nenhumas inimizades. Então, a virada da investigação, que nunca em nenhum momento isso foi descartado de forma definitiva. Deixamos ele só, após abrir a investigação do crime patrimonial, nós deixamos e voltamos a atenção ao suspeito Romero. Mas por que Raquel foi alvo de um assassino? Romero Xavier mantinha comportamento possessivo, não aceitava o término da relação com a vítima. Agora, observe essa imagem. É Romero, no velório. Ele chora e permanece ao lado do caixão da ex-esposa. O que aconteceu com a minha filha? O cara deu 34 facadas nela. Agora nós temos a Defensoria Pública defendendo esse cidadão com o seu dinheiro, com o meu dinheiro. Eu sou vilipendiado 2 vezes. Primeiro, por perder a minha filha, né? E segundo, por pagar um camarada para dizer, inclusive, que talvez pode até querer jogar a culpa em cima dela, como se ela tivesse feito alguma coisa que merecesse a pena que teve, né? Então, assim, a gente tem que mudar o conceito de uma forma geral na nossa sociedade. Raquel Catani é mais uma filha, esposa e mãe que teve seus sonhos levados por um feminicida. A Mariazinha, que tem 4 anos, ela não dorme se ela não vê a mamãe, né? Ela acostumou, junto com a Sandra, a ver a mamãe antes de dormir. Então a Sandra mostra os vídeos, né, da mãe dela, junto com ela, sempre lá no sítio, e ela toda hora de dormir, todo dia quando vai dormir, ela pede para ver a mamãe. E se ela pegar no sono antes de ver a mamãe, ela acorda e a primeira coisa que ela fala é: vó, nós não vimos a mamãe. Então ela vai assistir um videozinho da mãe dela porque ela quer. Nesta quarta-feira de cinzas, a gente vai mostrar o caso de uma jovem que teve a vida interrompida na fase inicial do relacionamento no município de Diamantino. É a segunda reportagem desta série Feminicídios Basta! Um abraço aqui ao Catani e toda a família que nos acompanha nesse momento lá em Nova Mutum.